Sabe, no coração do Nordeste brasileiro, tem uma cidade que conseguiu virar o jogo, se tornando um verdadeiro exemplo de desenvolvimento. Hoje, a gente vai desvendar a impressionante história de Eusébio, lá no Ceará. Então fica a pergunta, né? Como é que uma cidade, numa das regiões com mais desafios no país, consegue chegar ao topo, ser a número 1? É isso que a gente vai investigar agora, os segredos por trás desse sucesso todo. Guarda bem esse número, 0,8298. Parece só uma estatística, mas não é. Essa é a nota de Eusébio no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. E o que isso quer dizer? Quer dizer autodesenvolvimento. É a prova em números de que essa história deu muito, muito certo. E olha, não é pouca coisa. Essa pontuação coloca a Eusébio simplesmente como a líder de uma região inteira. Agora, para entender como essa liderança foi construída, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Para entender o sucesso, a gente tem que começar do início. E a história de Eusébio não nasceu de um projeto grandioso, não. Foi algo bem mais orgânico, bem mais humilde. Dá para ver que foi uma longa caminhada, né? Começou lá atrás como terra indígena, aí virou um ponto de parada super importante para os comerciantes, depois um distrito de uma cidade vizinha e, finalmente, em 1987, conquistou a independência. Foi um processo lento, mas que, no fim das contas, criou uma base bem forte. E o próprio nome da cidade conta essa origem. O tal seu Eusébio não era nenhum político famoso ou general. Era um comerciante de animais, um cara da região, cuja casa virou um ponto de descanso tão essencial que o lugar todo acabou herdando o nome dele. Isso já mostra que essa vocação para conectar pessoas, para o comércio, está no DNA da cidade desde sempre. Essa citação de uma fonte local resume perfeitamente o espírito da cidade. Uma mistura de urbano e rural, um crescimento que não foi uma explosão, sabe? Foi algo constante, conquistado devagarinho, com muito esforço. Bom, toda grande história tem aquele momento chave, né? O ponto da virada que muda tudo. Para Eusébio, esse momento chegou na segunda metade do século XX e transformou a cidade para sempre. O contraste do antes e depois é, uau, impressionante. Por décadas, Eusébio foi a clássica cidade dormitório. As pessoas moravam ali, mas a vida econômica, os empregos, tudo acontecia na capital, em Fortaleza. Hoje, a situação se inverteu. Eusébio é um polo econômico que gera as próprias oportunidades. Então, o que foi que causou essa virada toda? A resposta está na década de 80, a industrialização. A chegada de indústrias não trouxe só emprego e renda, trouxe um novo senso de identidade e de força. Foi esse poder econômico que alimentou o movimento pela independência, que finalmente veio em 1987. A partir do momento que se tornou independente, Eusébio começou a moldar o próprio destino, criando um modelo de gestão que levaria a cidade ao topo. Vamos dar uma olhada nos dados por trás desse sucesso. O que chama atenção aqui é a consistência. A liderança de Eusébio não se baseia numa única coisa. É só olhar o equilíbrio. Um desempenho excepcional em emprego e renda, combinado com notas de alto desempenho em educação e saúde. Isso é o que define um desenvolvimento que é sustentável de verdade. E não é só o Índice Firjan que conta essa história. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o famoso IDHM, confirma a tendência. A nota de 0,701 é considerada alta e só solidifica a reputação de Eusébio como um lugar com uma qualidade de vida de dar inveja. E claro, esses números não surgem do nada. Eles são resultado de políticas públicas inovadoras e focadas nas pessoas. Pensa só, transporte público de graça, educação em tempo integral, um sistema de saúde acessível. São iniciativas que mostram investimento claro no bem-estar da população, se tornando um modelo para o resto do país. Mas uma cidade é muito mais do que números. A alta qualidade de vida em Eusébio também se reflete na alma única do lugar, que consegue equilibrar a adrenalina da velocidade com a serenidade da natureza. Vamos dar uma volta virtual num dos ícones da cidade, o autódromo. Já imaginou a emoção de correr na mesma pista que lendas como Fittipaldi e Piquet? E uma curiosidade muito boa, o primeiro vencedor da história da pista tinha o incrível apelido de Lulu Geladeira. E a própria pista tem muita personalidade. As curvas não são só numeradas, elas têm nomes que contam histórias. Uma volta por lá inclui enfrentar a curva do desespero e a curva do sol, cada uma com os seus próprios desafios. Mas Eusébio não é só velocidade. A poucos minutos do asfalto, a cidade revela seu lado sereno.
Lagoas como a do Parnamirim e a da Precabura são santuários ecológicos que provam que desenvolvimento econômico e preservação ambiental podem sim andar de mãos dadas. A gente já olhou para o passado e para o presente. Mas e futuro? A liderança de Eusébio não é sobre ficar parado, mas sobre continuar evoluindo e inovando. E o futuro já está sendo traçado. O plano estratégico da cidade para os próximos anos foca em 4 pilares: qualidade de vida, desenvolvimento econômico sustentável, infraestrutura inteligente e governança inovadora. É uma visão de futuro integrada e bem ambiciosa. E a gente encerra com essa reflexão. A jornada de Eusébio, de um simples ponto de parada ao município mais desenvolvido do Nordeste, nos deixa com uma questão importante. Será que o modelo Eusébio, que combina crescimento econômico com inovação social, pode servir de inspiração para outras cidades no Brasil? A história de sucesso de Eusébio nos mostra que o caminho é possível.